Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que lhe glória flui, cada momento só Cristo Jesus, cada momento me guia
Obrigado, irmãos, pela condução. Já quero convidar o Marcos novamente, convidar a Reni também, que hoje eles vão dar 2 avisos breves, cada um deles. Vou deixar primeiro as damas, Marcos. Obrigada. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, a Superintendência da Escola Bíblica Dominical está fazendo um desafio muito interessante. É a primeira maratona de leitura bíblica da nossa igreja neste ano, de 2024. Então, no próximo sábado, vocês estão convidados, aqueles irmãos que querem vir participar dessa maratona. Acontecerá durante todo o sábado, a partir das 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, nós vamos ter um café da manhã, e às 8h15 nós vamos começar a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, você está convidado para participar dessa atividade, tá bom? Lá atrás eu vou deixar uma folhinha, você vai colocar o seu nome e seu WhatsApp, porque nós precisamos preparar o almoço. Então, eu preciso da quantidade de pessoas que vão participar dessa atividade, tá bom? Outro aviso é que o Ministério Infantil, ele está preparando uma escola bíblica de férias, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21. Para as crianças de 4 até os 12 anos. Cada criança precisa participar com a quantidade de R$5 quando for fazer sua inscrição. E nós temos uma nova novidade. A criança que trouxer um visitante não vai pagar nem a sua taxa e nem a taxa do visitante. Nós queremos os visitantes, as crianças visitantes. Então, assim, convidem crianças para participar dessa atividade, tá bom? Aí você pode procurar a Tati, a Lívia e... quem mais? E a Tereza Guimarães, tá bom? Para fazer a inscrição do seu pequeno. Irmãos, em primeiro lugar eu quero justificar a nossa falta no jantar de virada de ano. Nós tivemos um compromisso e não estávamos presentes. Mas o que me deixou muito feliz, não só eu, mas a nossa equipe toda, foi que tudo transcorreu muito bem, né? Então, queremos agradecer em nome do patrimônio da igreja, a igreja pela cooperação, está conosco. Foi uma festa muito linda pelas informações que a gente teve. E agradecer à igreja por isso, né? Agradecer também, principalmente, isso eu quero dirigir especialmente à equipe que nos proporcionou isso, né? Nós tivemos, acho que 5 pessoas na cozinha, trabalhando muito para que aquela festa maravilhosa, aquela comida gostosa, né, que todos comeram e ficaram satisfeitos, porque não tivemos nenhuma reclamação. Então, quero agradecer aqui em nome do patrimônio, em especial, Vanusa, a Claudinha, o Ailton, Miécio e a Luana, que ficaram ali à frente, e também aos colaboradores, né, seus parceiros que trouxeram aqui, que ajudaram também, que apoiaram. Então, em nome do patrimônio da igreja, que a nossa equipe de patrimônio, nós queremos agradecer. Muito obrigado, meus queridos, e que a gente continue trabalhando bem, porque não é para nós, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a vocês e principalmente a quem trabalhou e nos proporcionou isso. Obrigado, Marcos. Hoje nós vamos mudar uma ordem
de um evento no culto. A gente vai fazer a ceia antes do louvor. Então, convido o pastor que vai nos conduzir na ceia. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Queria chamar aqui à frente os irmãos que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos. Quando Cristo instituiu a ceia aos seus discípulos, algo que sempre ao lermos o texto, eu particularmente quando leio gosto de meditar, façam em memória de mim. Quando nós fazemos isso, mesmo que todo mês, nós não fazemos por conta de uma agenda eclesiástica. Nós não fazemos pensando em um ritual que precisa ser feito sem pensar no propósito dele. Quando nós celebramos a ceia, nós devemos fazer em memória de Jesus, pensando em Jesus, em respeito a Jesus. Por isso a ceia é um momento que precisamos fazer com muita consciência, com muita reverência, porque a gente não faz isso para pastores, a gente não faz isso para líderes de igreja, a gente faz ao Senhor, em memória do Senhor. Então eu gostaria que nesse momento você orasse. É ao Senhor, e é para Ele que nós fazemos isso, então fale com Ele. Há algo que precisa ser consertado? Paulo diz para examinar o coração, então faça isso, e depois nós vamos passar ao momento da distribuição dos elementos. Em memória de Cristo, nós queremos participar da ceia. Em memória de Cristo, nós queremos olhar o nosso coração, ver se há algo que precisa ser consertado. Em memória de Cristo, queremos pedir perdão por falhas e pecados. E em memória dele, nos comprometermos a consertar aquilo que precisa ser consertado. É em memória de Cristo que nós queremos participar dessa ceia. É em reverência a Ele que nós comeremos desse pão e beberemos desse suco. E que seja esse o sentimento de cada membro aqui, cada cristão, cada crente batizado.
em respeito, em honra, em memória de Cristo. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Queria os irmãos que vão cantar o hino, venham aqui à frente. E à medida que os irmãos forem chegando perto de você, se você for participar da ceia do Senhor, você que é crente, batizado em uma igreja evangélica e está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja a qual você faz parte, então você vai, se levante, pegue o pão, pegue o suco e pode se sentar novamente, tá bom? Coríntios, capítulo 10, versículo 17, nos diz o seguinte: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Este é o meu corpo, comamos do pão. Venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Venham do cálice o vinho beber. Venham lembrar-se de mim. Este é meu sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Venham à mesa,
apóstolo Paulo, aos irmãos de Corinto, escreveu: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos beber. E Paulo continua dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A igreja do Senhor Jesus tem a responsabilidade de proclamar constantemente a volta de Jesus Cristo, não apenas através da ceia, mas também através dela. Mas em cada oportunidade, anunciarmos às pessoas que elas precisam conhecer Jesus, porque Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado, irmãos, que nos ajudaram aqui. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos. Convido o Ministério de Música, que vai nos conduzir nos cânticos. E durante o momento de louvor, os irmãos são convidados a ofertar e dar o dízimo também. O gasofilaço fica aqui à disposição durante o momento de louvor. Então, os irmãos voluntariamente podem trazer seus dízimos e ofertas. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Cumprindo o que diz o Salmo 100, nós entramos pelas portas do Senhor com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, sabendo que Ele é Deus, que foi Ele que nos fez e dele somos. Ele nos comprou, Ele nos resgatou do pecado e hoje nós podemos dizer: da minha vida Ele é o Senhor. É isso que diz essa canção. Vamos cantar. Da nossa vida Ele é o Senhor.
Meu refúgio, libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar da minha vida. Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou da minha vida. Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou da minha vida. Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou da minha vida. Ele é o Senhor, pois o pecado me resgatou da minha vida. Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou da minha vida. Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar com muita alegria a redenção que nos alcançou. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Pois ele decidiu me amar, me
Louvado seja o nosso Senhor, que venceu, Ele triunfou, e nós o louvamos por isso. Amém. Mas com palmas. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temer algo, Jesus está aqui, leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temer algo, Jesus está menção de um texto que é um dos meus preferidos, Isaías 40, versículos 29 a 31. Faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa próxima canção, ela lembra desse texto. Ela diz: espero em ti e subo como águia. Nós todos estamos cansados e sobrecarregados, meus irmãos. Isso faz parte da nossa condição como seres humanos. Quando Jesus, Ele nos convida a ir até Ele, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele não está convidando apenas alguns, Ele convida a todos nós. Quem poderia dizer que não precisaria desse convite? E nós precisamos confiar que, atendendo o convite do Senhor de ir até Ele, Ele há de nos aliviar. Então, que a gente busque o Senhor, que a gente confie nele, descanse, e Ele renova as nossas forças. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em
Queremos viver no poder do Teu amor, no poder do Teu Santo Espírito, no poder da Tua Palavra. Queremos viver nessa realidade, Senhor. E tudo aquilo que temos planejado, que temos almejado, que temos nos proposto a fazer, que façamos na dependência do Senhor e não com a força do nosso braço, Senhor, mas façamos confiando em Ti, esperando em Ti, que vivamos, Senhor, por fé e não pela força dos nossos braços, Senhor. Queremos viver no poder do Senhor. E assim, Senhor, viveremos segundo a Tua vontade para nós. E assim, Senhor, nós viveremos e subiremos com asas como águia, Senhor. Nós não nos cansaremos, nós encontraremos em Ti força, alívio para o nosso cansaço. Fortaleça-nos, Senhor, assim nós Te pedimos, porque esperamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmãos. Convido o pastor Alberto e as crianças também. Hoje nós vamos ter a salinha de 4 anos em diante. Não vamos ter o berçário, mas os pais que precisarem usar o berçário, está aberto lá à disposição. Vou orar pelo pastor Alberto e também pelas crianças. E o desafio para as crianças hoje é, quando terminar a oração, não sair correndo. Sair tranquilamente, ainda mais que está chovendo, para ninguém cair, ninguém se machucar. Passar por aqui. Vou orar. Senhor Jesus, obrigado pela vida do pastor Alberto. Te pedimos que o Senhor use-o nessa noite, que ele possa ser instrumento Teu, para que nós saibamos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Te agradecemos muito por isso, pela oportunidade de Te ouvir. Te peço que o Senhor abençoe as crianças também, que vão agora para o culto delas na salinha, que os professores ali também sejam usados como instrumentos Teus, para que essas crianças conheçam a Tua voz. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Assim falamos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir tranquilamente, sem correr, aqui pelo fundo que está chovendo. E o Marcos pediu para dar um aviso que ele esqueceu, um agradecimento ao Dé também, que ajudou muito na ceia. O Marcos pede para fazer esse ajuste. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Gostaria de convidá-los para que vocês abrissem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32.
Marcos 14, 32, vai dizer assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Verso 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, o título que eu dei a essa mensagem foi o Getsêmani da vida. Quando pensamos sobre essa ideia, talvez trazemos à memória que todos nós, quando pensamos sobre Getsêmani, se fôssemos olhar as nossas histórias, nós temos os nossos Getsêmanis. E por isso, a minha pergunta inicial diante desse texto é: para onde vamos em meio ao sofrimento? Para onde vamos em momentos de sofrimento? Qual é o lugar onde o nosso lugar de refúgio, onde nos sentimos seguros em meio ao perigo? Quando tudo está prestes a desmoronar, para onde nós vamos? Para onde, meus irmãos? A quem recorremos quando as flores do nosso jardim elas já murcharam? Quando o coração aperta e a dor que está no nosso peito parece que vai nos consumir aos poucos, para onde nós vamos? A quem nós recorremos? O que fazemos diante do sofrimento? Quando nós olhamos e voltamos os nossos olhos para o texto, nós vemos Jesus, Filho do Homem. Ele que, à luz desse contexto, havia deixado o cenáculo com seus discípulos e havia partido rumo ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. O jardim, meus irmãos, era um lugar onde Jesus, à luz dos evangelhos, ele costumava sair e se retirar para aquele lugar. Talvez Jesus ele havia escolhido aquele lugar, pois ali já havia orado muitas vezes. Um lugar onde Jesus ele já havia obtido força e consolo do seu Pai. Nas palavras de Spurgeon, ele vai dizer que essas enroladas e retorcidas oliveiras do jardim já conheciam Jesus muito bem. E aí ele fala: não havia no jardim uma folha, claro que numa figura de linguagem, sobre a que ele não houvera se ajoelhado. Ele havia consagrado o jardim do Getsêmani como um lugar para a comunhão com o Senhor. Assim como um enfermo, assim como um doente, ele escolhe estar na sua cama. Assim Jesus, ele escolheu suportar a agonia daquele momento em seu próprio lugar de oração, onde as lembranças, meus irmãos, dos momentos de comunhão com seu Pai estariam diante dele de uma maneira vívida, sabendo que o seu Pai
o pai que havia o consolado até ali, naquele instante poderia consolá-lo. Mas não somente isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o jardim, ele é o início da nossa história. Em Gênesis, nós vemos que o homem foi posto no jardim. O jardim do Éden é onde o primeiro Adão, ele se rebela contra Deus e introduz então no mundo a morte, introduz no mundo o sofrimento. De modo que agora, semelhantemente, o segundo Adão, Jesus Cristo, está no jardim, representando toda a humanidade, cumprindo aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de cumprir, e deixando claro que a todo instante ele esteve sujeito à vontade do Pai, trazendo salvação para todo aquele que nele crê. Romanos 5,19, texto que o Gus leu hoje na nossa CBD. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Para onde vamos em meio ao sofrimento? Irmãos, tendo isso em mente, eu entendo que a mensagem central desse texto é que no Getsemane, Jesus ele nos ensina a lidarmos com o sofrimento. Jesus ele nos dá um exemplo do que fazermos em meio ao sofrimento. Desse modo, o que veremos nessa noite? E nessa noite eu quero caminhar com os irmãos em cima de 3 cenas que nos ajudarão a lidar com o sofrimento. 3 cenas que nos ajudarão a lidar com os momentos de tribulação. E a primeira cena que nós olhamos é a cena que está presente no verso 32 ao 34, onde Jesus ele sai para o Getsemane e ali olha para os seus discípulos e fala: assentai-vos aqui, porque eu vou orar. Enquanto eu vou orar, fica assentado aqui. Então os discípulos ficam. Ele começa então a sentir-se cheio de pavor e angústia. E ele ora ao Senhor em meio a tudo isso. A primeira cena que vemos aqui é que no sofrimento nós vemos que Jesus ele ora. Um exemplo para as nossas vidas. É impressionante porque as Escrituras, à luz das Escrituras, nós vemos que em momentos de tribulação, se as Escrituras fossem um médico, ela nos oferece a mesma receita no Antigo e Novo Testamento para um indivíduo que está em sofrimento. Qual? A oração. Aquele que está atribulado precisa ir aos pés da cruz. A Bíblia é muito clara sobre o que devemos fazer quando passamos por momentos difíceis. Precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, elevar os nossos pensamentos a Ele, crendo no seu poder. É isso que Jesus faz. Ele coloca o seu coração diante do Pai. À luz do Antigo Testamento, no Salmo 50, verso 15, nós lemos que: invoca-me no dia da angústia e eu, Senhor, te livrarei. Oséias, quando ele escreve para o seu povo, no capítulo 14, ele fala: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Se vocês estão atribulados, vão até o Senhor. Tiago, no Novo Testamento, em sua carta, ele nos ensina: olha, tem alguém entre vocês que está sofrendo? Faça oração. Faça oração, vá aos pés da cruz. Calvino, em suas Institutas, ele diz que a oração é o principal exercício da fé. Em outras palavras, meus irmãos, é o meio fundamental onde a fé verdadeiramente de um crente é expressada. Como nós expressamos nossa fé? Orando, tendo relacionamento com o Senhor. Quando nós saímos de passagens bíblicas e nós olhamos especificadamente para personagens, quando Jacó ele está com medo de como seria a reconciliação com seu irmão, ele ora ao Senhor dizendo: sou indigno
de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Quando nós olhamos para Jó, quando suas propriedades e filhos foram retirados, qual é a oração de Jó? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando nós olhamos para Jonas, engolido pelo peixe, o que é que Jonas ora? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele, o Senhor, me respondeu. Não há remédio melhor para um coração triste e sofrido do que a oração. Meus irmãos, se passamos por momentos difíceis, atribulados e desejamos receber consolo, precisamos ir até o Senhor. Precisamos ir aos pés da cruz por meio da nossa oração e encontrar então no Senhor um oásis em meio ao deserto. Precisamos encontrar consolo e alento nesse Deus que tudo pode. Por isso, enquanto os discípulos eles dormiam, Jesus em agonia, ele clamava, verso 36, Abba Pai. Ele clamava, Abba Pai. Jesus colocava em prática aquilo que ele havia falado capítulos atrás em Lucas 11, onde ele fala, quando orardes, dizei Pai. Jesus, ele nos convidou. Jesus, ele nos ordenou. E agora exemplificou que em nossas orações devemos lembrar quem Deus é. Em meio às circunstâncias difíceis, precisamos trazer à memória quem Deus é, a sua pessoa, porque Deus, sendo Pai, Ele se deleita em nos ouvir, em ouvir os seus filhos e nos socorrer. É assim, meus irmãos, que devemos enviar nossas orações até o trono da graça, colocando o nosso coração, a minha alma está profundamente triste até a morte. Me ajuda, Senhor. Precisamos ir até o trono da graça e levar nossas orações até o Senhor. Portanto, meus irmãos, não há doença, não há depressão, não há tristeza, não há injustiça, crise que deva nos atrapalhar de fazer com que nossas orações sejam feitas ao Deus paterno, que está de braços abertos para os seus filhos, querendo ouvir o seu clamor. O nosso sofrimento não deve se tornar mudo para com Deus que pode nos socorrer. As aflições de Jesus aqui no Getsemane foi, como mais uma vez diz João Calvino, para que pudéssemos orar por meio da boca de Jesus. Deus, Ele deseja ouvir as orações do seu Filho querido, e nós oramos em nome de Jesus. Cantamos isso aqui, em nome de Jesus. O Filho nos deu o seu nome para que orássemos como Ele. Desse modo, mais uma vez, oração é a fé em exercício, é relacionar-se com o Pai, sendo nosso Pai. É relacionar-se com o Pai como nosso Pai. O Salmo 145, do 14 ao 19, vai dizer: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dá alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor em meio ao sofrimento de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele, Deus, acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor dos crentes e os salvam. Precisamos
ouvir e aprender com Jesus aqui. E em meio às circunstâncias difíceis, ir ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Por quê? Porque Ele pode nos socorrer. É isso que Jesus nos mostra, um exemplo do que devemos fazer em meio ao sofrimento. Irmãos, trazendo isso para nós, de acordo com o estudioso, uma das principais armas de Satanás é fornecer ao coração aflito falsos motivos para se manter em silêncio diante de Deus. É uma das armas do diabo, fazer com que nos mantenhamos em silêncio quando deveríamos orar ao Senhor. Portanto, meus irmãos, que a gente tome cuidado quanto a isso, para não nadarmos e nos afogarmos em meio ao nosso sofrimento. Que a gente tome cuidado para não nos afogarmos em meio às aflições. E assim então aprendamos com Jesus a ir até o Pai e derramar nosso coração diante dele. Se não sabemos o que falar, se não sabemos o que dizer, que façamos como Isaías, que fala e que ora ao Senhor, né? Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Assim, no sofrimento, olhamos para Jesus e vemos um exemplo. Qual exemplo? Jesus, ele ora. Precisamos nos manter firmes, orando a Deus em meio ao sofrimento. Dessa maneira, além do exemplo, nós temos uma atitude a seguir, que é a segunda cena nesse texto presente no verso 35 e 36. E essa atitude que nós devemos seguir aqui, a segunda cena, é que no sofrimento, Jesus busca a vontade de Deus. No sofrimento, Jesus busca a vontade de Deus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Pais, tem muitos irmãos que são pais aqui na nossa igreja. E para onde é de se imaginar que os seus filhos eles corram em meio ao perigo? Para os pais, não é? Para onde é que os nossos filhos, quando eles depois de uma bela queda, e ele se levanta naquele intervalo de sentir a queda e chorar, ele levanta procurando quem? O pai. Para onde é que o filho vai quando ele procura consolo e aconchego? Quando a criança acorda com um pesadelo, para onde é que ela vai? Para o pai, para os pais. Para o braço dos seus pais. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Jesus, quando ele está em agonia, Jesus, quando ele está tomado de pavor, quando diz o texto, ele vai para o seu Pai. Deus, ele dá amigos que são chegados, mais chegados que irmãos para as nossas vidas. Mas a verdade, irmãos, é que existem circunstâncias, que existem problemas que somente Deus pode nos ajudar. Situações que nós temos um ombro amigo, que nós temos um bom pastor, que temos uma maravilhosa família, uma linda igreja, mas que a nossa sede, a sede do nosso coração continua sendo de Deus. Jesus logo percebeu que os seus amigos naquela circunstância não eram capazes de ajudá-lo. Por que a gente vê isso? Porque na primeira saída que Jesus foi recorrer a Deus o Pai, seus amigos fazem o quê? Eles dormem. O Cordeiro Santo, ele estava sentindo agora, nesse momento do texto, o peso do sofrimento que estava prestes a passar. A possibilidade de ser tratado como um pecador, de ter a ira de Deus derramada sobre si na cruz. Em agonia, Jesus
O seu suor era como sangue que caía em gotas pelo chão. Tamanha dor que seus vasos sanguíneos dentro de suas glândulas, eles se rompem, produzindo uma mistura de suor e sangue naquele momento. Ser tratado como um pecador, ser castigado como um pecador, ainda que em Jesus não houvesse pecado, tudo isso ocasionava para Jesus um terrível pavor, uma terrível agonia, que o texto nos mostra para nós nessa noite. Existe um grande paradoxo aqui, porque quando nós olhamos e voltamos para Gênesis, o suor do rosto de Abrão, o suor do rosto de Adão sinalizava o castigo por causa da desobediência. Porém, o suor no rosto de Jesus aqui no Getsêmani simbolizava o seu labor em se manter obediente. Diante de Jesus, nós vemos o que nós precisamos fazer em meio ao sofrimento. O que? Precisamos desejar o cumprimento da vontade de Deus. Apesar dessa vontade não ser de acordo com os nossos planos, de acordo com os planos de nosso coração pecaminoso, precisamos desejar que a vontade de Deus, apesar dos pesares, seja feita em minha vida. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Como Jesus, meus irmãos, que venhamos a desejar e manifestar submissão quanto à vontade de Deus. A primeira oração que vem em nossas mentes em meio ao sofrimento é para que Deus tire o sofrimento das nossas vidas, quando na verdade deveríamos orar: Pai, retira o sofrimento da minha vida, se assim for a tua vontade. Porque, irmãos, a verdade é que às vezes são em águas turbulentas que Deus, Ele nos ensina a nadar. É em meio ao deserto que Deus nos faz aprender a sobreviver. É em meio à seca que Deus nos faz encontrar água. São em meio a momentos difíceis que muitas vezes Deus lapida o nosso coração. Elizabeth Elliot, num de seus livros, ela indaga: se não há resposta às suas orações de maneira como você acha que elas deveriam ser, o que acontece com a sua fé? O mundo diz o quê? Deus não ama você. Porém, as Escrituras dizem algo bem diferente: que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e que Ele ama os seus filhos. Ser submisso à vontade de Deus é uma das virtudes mais belas que um crente pode ter, que ele pode possuir. Se desejamos ser como Cristo e ter o nosso coração moldado à imagem dele, devemos desejar ser submissos à vontade do Senhor. Porém, é principalmente nos momentos que podemos vacilar, nos momentos mais sombrios das nossas vidas, que se faz necessário orarmos: não faça a minha vontade, Senhor, e sim a tua. Se possível, passa este cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. É correto nós orarmos como Jesus aqui no Getsêmani. Não é errado, meus irmãos, orar para que Deus cure nossas doenças. Não é errado orar para que Deus Ele nos ajude em meio aos apertos financeiros. Não é errado orar para que Deus nos ajude na nossa crise conjugal. Não é errado orar para que Deus Ele nos ajude nos dilemas dos nossos relacionamentos. Mas, mais uma vez, como diz Elizabeth Elliot, quando a resposta é não, então nós sabemos que Deus Ele tem preparado para nós algo muito melhor. Algo muito melhor está preparado para nós.
Por quê? Porque para o crente há outro nível, outro reino, um reino que é invisível, que eu e você não podemos ver agora, mas em direção nos movemos para ele, e a qual nós pertencemos, o reino de Deus, onde Deus ele é Senhor sobre tudo isso, guiando com amor e perfeita soberania todas as coisas. Que aprendamos com Jesus aqui, a ir até Deus Pai e orar para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, e para que nessa vontade nos alegremos. Trazendo isso para nós, que aprendamos com Jesus a ansiar e nos submeter à vontade do Pai. O salmista no Salmo 116, ele entende que a vontade de Deus é boa, e que todo ato de Deus é um ato essencialmente bom. Então no verso 12 ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos que o Senhor tem para comigo? E aí no verso 13 ele fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, seja lá qual for o cálice que Deus ele está te oferecendo, quer seja a dor, quer seja perdas, lágrimas, como também alegrias inimagináveis, que estejamos dispostos a tomar, a nos submeter, por confiarmos nesse Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas, sabendo que Ele tem o melhor para a Igreja Cristã Evangélica do Gama. Assim, nós vimos que em meio ao sofrimento devemos ter uma atitude de nos submeter à vontade de Deus, desejar a vontade do Senhor. Porém, além disso, o sofrimento ele também nos apresenta um fato sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para cá, para o texto, nós observamos um fato sobre nós crentes. E que fato é esse? Fato que no sofrimento, em meio ao sofrimento, nós observamos a fragilidade dos crentes. E isso está presente no verso 37 ao 42. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os dormindo outra vez, quando deviam estar vigiando, porque os seus olhos estavam pesados e já não sabiam mais o que responder. E pela terceira vez Jesus veio e disse: ainda dormes e repousais? Basta! Chegou a hora do Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, é bem provável que aqui no texto, nesse texto, já era madrugada, já era meia-noite, o dia havia sido cheio, um dia com uma caminhada, um dia difícil com muita caminhada, onde eles tiveram a ceia no cenáculo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, João relata que Jesus, durante aquele dia, havia dado várias palestras, várias mensagens para os seus discípulos. Durante aquele dia, eles vão para o jardim de madrugada. E imaginem então a cena. A gente passa o dia, naturalmente, às vezes trabalhando ou envolvido com responsabilidades, né? E quando a gente chega em casa, qual o nosso desejo? Tirar o nosso sapato, ou sandália, ou chinela, ou qualquer coisa que você está vestindo ali que está te apertando. E então, com os pés aliviados, a gente descansar, não é? Talvez esse fosse o sentimento que ilustrasse os discípulos após esse longo dia. Porém, mesmo ao pararmos ou chegarmos em nossas casas,
A verdade é que às vezes precisamos resolver demandas que precisam ser nós, que necessitam do nosso agir, que precisam da nossa atitude. Assim, tendo isso em mente, não era tempo dos discípulos descansarem. Estava acontecendo ali um momento crítico, talvez, como diria Nicodemos, o clímax, o momento crucial do ministério de Jesus. Jesus, ele precisava da companhia dos seus amigos e discípulos, por isso ele fala: orai, orai, fiquem aí, vigiai e orai. Hebreus 5 diz que Jesus ofereceu orações e súplicas a quem podia o livrar da morte com forte clamor e lágrimas. Mas o orar aqui de Jesus é interessante, porque não é simplesmente orar por Jesus, mas orar por Jesus e especialmente pelos discípulos, pois os discípulos estavam em grande provação naquele momento. Orai para quê? Para que não caiam em tentação. Orem para que não caiam em tentação. Irmãos, Jesus, ele volta e ele acha os seus discípulos dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Só um momento, meus irmãos, minha Bíblia saiu aqui. Pronto. Não pudestes vigiar nem uma hora? Não pudestes ficar vigiando em oração, ficando alerta, ficando acordado, atento às orações feitas ao Pai? Por quê? Porque, verso 38, seus olhos estavam pesados e eles já não sabiam mais o que responder. Mas vejam então, à luz desse texto, como o crente ele é frágil. Vejam que aqui no texto nós observamos a fragilidade do crente, pois o mesmo Simão que aqui no Getsemane ele dormia, era o mesmo que versos anteriores, quando Jesus diz que o pastor seria ferido no verso 29 e as ovelhas ficariam dispersas. Pedro olha para Jesus e fala o quê? Não, de jeito nenhum, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu, Senhor, discípulo fiel, jamais. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Pois Pedro foi o primeiro a se levantar com orgulho, dizendo: se necessário morrer, eu morro. Mas não deu conta de orar nenhuma hora. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A tentação era de ser infiel a Cristo, negando a Ele quando estivesse na cruz. O espírito já estava pronto, mas a carne é fraca. A carne, meus irmãos, é fraca. Apesar de muitos ali dos discípulos saberem dos ensinos de Jesus, quais são as suas instruções, os seus mandamentos, o coração do homem ainda continua sendo totalmente depravado e falho. Assim, voltando novamente, o texto diz, verso 40, Jesus encontra eles dormindo. E disse: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós vemos que enquanto Jesus ele suava gotas de sangue, seus apóstolos dormiam. Irmãos, diante disso aqui, devemos entender que nós somos frágeis. Devemos entender que é a mais pura verdade que aquele que está de pé, como Simão, versos anteriores, que falava: eu nunca te abandonarei. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Pois se até os apóstolos se comportaram dessa maneira, quem dera nós, meros mortais. A oração nos ajuda, como diz Jesus, a não cair em tentação. Hernandes Dias Lopes vai dizer que porque não oraram,
eles caíram em tentação e fugiram. Verso 50. Então, deixando, todos fugiram. Sem oração a tristeza nos domina. Sem oração agimos na força da nossa carne. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é que será que somos como Pedro? Que aqui nós afirmamos que somos o servo mais fiel. Que aqui nós afirmamos que somos os mais obedientes. Que batemos no peito e falamos: eu jamais, Senhor, te abandonarei. Que se for para entregar a vida, eu sou o primeiro. Mas que na hora do vamos ver, fecha os olhos e abandona o Senhor. Será que somos como Pedro? Ou será que pela força do Espírito entendemos nossa fragilidade e nos refugiamos no Senhor? Quem nós somos? Trazendo isso para nós, passagens como essa, elas nos servem de exemplo, pois se reconhecemos nossas fraquezas, se reconhecemos nossa fragilidade, se entendemos o que somos, perceberemos que precisamos orar e vigiar para permanecermos de pé. Perceberemos que precisamos orar e vigiar para sermos fortalecidos no Senhor e não cair em tentação. Perceberemos que precisamos vigiar e orar ao Senhor para que permaneçamos de pé, para que não abandonemos o Senhor na nossa caminhada cristã. Todo aquele que pode adormecer diante de sua fraqueza, pode cair num profundo estado de corrupção. Portanto, vigiemos, meus irmãos. Não é a brincadeira de falar meus irmãos. Vigiemos, meus irmãos, pois somos frágeis. Vigiemos para que não venhamos a cair em tentação. Por fim, quero concluir essa mensagem refazendo a pergunta inicial: para onde vamos em tempo de sofrimento? E o que fazemos diante de tudo isso? Os irmãos sabem, ou a grande maioria já sabe, que eu gosto de pedalar. E a ilustração vai ser essa. É uma coisa que eu faço por hobby, que eu gosto de fazer, mas que eu tento manter a disciplina. Então eu gosto de me alimentar bem, de me manter ativo, de praticar musculação, para que então eu melhore no pedal, né? Para que eu faça um pedal joia. Então eu tento manter a disciplina. E normalmente, meus irmãos, eu faço pedais de 44 quilômetros, por causa da rotina e do tempo, né? E sempre que dá, eu tento fazer um pedal que ele é mais esticado. E aí vai 70, 80, 90, até 100 quilômetros, que a gente chama de longão, né? Que geralmente é a padoca. E durante esse tempo de pedalar, é muito importante, então, a gente repor o que a gente está perdendo durante esse tempo. Porque a perca calórica é alta. Então, geralmente, quando eu, pastor, a gente pedala, eu levo fine, paçoquinha, bananinha, o pastor leva rapadura. Tudo que há do bom e do melhor a gente vai botando nos bolsos e quando para a gente come. E aí a cada 30 minutos, cada 40 minutos, eu vou comendo minhas paçoquinhas, minha bananinha, meu fine, rapadura. Até bolo teve uma vez que a gente levou pro pedal, né? Então tudo que der a gente vai comendo. E por que isso? Porque senão chega no momento em que o nosso corpo ele não tem mais fonte de energia. Então a tendência dele é parar. A tendência dele é chegar no estado crítico de exaustão. E se isso acontece por causa de comida, você quebra no pedal. E aí você, para voltar para casa, meus amigos, é uma luta. Haja ser masoquista para aguentar o sofrimento ali, até chegar em casa. E para você voltar então ao ritmo, você não volta mais.
Você quebrou e seu corpo não tem mais reserva de energia. Irmãos, tudo isso porque eu creio que se nossa vida cristã ela fosse uma pedalada, com desafios, com percalços, para a gente manter a constância, tendo o mesmo objetivo, que é o quê? Chegar até o fim, bem até o fim, eu diria que desejar a vontade de Deus, buscar ao Senhor em oração e entender a nossa fragilidade durante esse percurso, nos ajudará a manter a constância na nossa vida cristã, para que assim então cheguemos firmes até o fim. Espero que vocês e eu, como igreja, a gente chegue firme até o fim. Mas você pode, meu irmão, fazer isso se arrastando ou usufruindo dos meios a qual Deus ele nos fornece. A oração, a submissão à sua vontade e ao entendimento que somos pecadores e frágeis, por isso carecemos do Senhor. Que Deus ele então nos abençoe e que entendamos as verdades aqui presentes nesse texto. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Deus, queremos aprender com Jesus no Getsemane. Queremos aprender que somos falhos e que precisamos do Senhor. Queremos aprender com Jesus, meu Pai, que em meio ao sofrimento precisamos levar o nosso coração diante de Ti. Que em meio ao sofrimento precisamos nos submeter e ter a atitude de nos colocar debaixo da Tua vontade e ansiar a Sua vontade, o cumprimento da Sua vontade em nossas vidas. Queremos, meu Pai, aprender com Jesus no Getsemane, que os discípulos, como os discípulos são frágeis, assim nós também somos. E que por isso carecemos do Senhor e precisamos do Teu auxílio. Meu Pai, a minha oração é para que o Senhor retire de nós qualquer sentimento de autossuficiência que nos afasta da oração, qualquer sentimento de soberba e orgulho que nos afaste do Senhor, que não deseje a Sua vontade, qualquer sentimento, meu Pai, que faça com que tenhamos a sensação de que somos fortes. Nós não somos, nós somos frágeis, somos fracos. E que, como árvore que às vezes não tem raízes, no primeiro vento, queremos cair. Nos fortalece, meu Pai, nos ajuda e nos faz então assim, chegarmos até o fim, usando daquilo que o Senhor nos fornece como auxílio. Nós oramos, meu Pai, então assim nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para orarmos, terminar esse tempo. Hoje é domingo, amanhã é segunda, óbvio. E creio que o grande desafio é a gente então, durante a semana, ter a nossa semana impactada pelo nosso culto de domingo. E durante essa semana, então, nos prepararmos para o próximo domingo, colocando em prática aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. Uma vida de oração, uma vida de submissão à vontade do Senhor, de desejar a vontade de Deus, o cumprimento da vontade dEle, e de entender então que somos frágeis e que, portanto, precisamos orar, para que não venhamos a cair em tentação. Que Deus ele nos ajude essa semana a colocar isso em prática, que é um grande desafio. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto público, onde a Tua igreja se reúne aqui
para louvar o Senhor, para render cânticos, para ler a Tua palavra, para meditar nas Tuas Escrituras, para ouvir a Tua voz. Isso é um grande privilégio para nós como Igreja Cristã Evangélica do Gama, em podermos cultuar o Senhor, reunidos aqui nessa noite. Meu Pai, a nossa oração aqui nesse momento é porque somos gratos pelo ato de cultuar o Senhor. Por isso nós entregamos o nosso culto a Ti, meu Pai, nessa noite. E pedimos nesse momento a Tua bênção sobre as nossas vidas durante toda essa semana. Nos ajuda diante dos desafios, nos ajuda diante do sofrimento, diante da nossa fragilidade. E nos auxilia, meu Pai, por meio do Teu Espírito, a encontrarmos força no Senhor. É assim que nós então oramos, meu Pai, entregando esse culto a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti, que o Senhor sobre Ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Uma boa semana e que Deus nos abençoe.